Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscuros de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bondoso, misericordioso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, advogado, que está à destra do Senhor e intercede por nós. Graças te damos pelo seu amor e pela sua justiça, pois que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, nos dando graciosamente com ele todas as coisas. De fato, agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o Senhor quem os justifica por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Expanda o seu reino glorioso através desse trabalho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago 1,22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto divide toda a carta aos Efésios. De maneira geral, podemos dividir a carta aos Efésios em duas partes, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16, e a segunda parte é do capítulo 4, versículo 17 até o final da carta. A prática agora aparece alicerçada na doutrina que foi exposta durante todos os 3 primeiros capítulos. E nos primeiros 16 versículos desse capítulo 4, Paulo enfatiza a necessidade do crescimento e unidade como que introduzindo a conduta cristã, a prática dos verdadeiros concidadãos dos santos. Devem estar alicerçada na doutrina, senão cairá no moralismo e no ativismo religioso. Nós temos uma imagem até o capítulo 5, versículo 21, de luz e trevas. De fato, Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Na vida espiritual não existe a condição de meio termo. Ou o coração do homem é luz ou está em trevas. João disse que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós vamos considerar apenas os versículos 17 a 19, porque queremos andar devagar nessa carta. É uma carta preciosa, podemos extrair daqui grandes lições espirituais. Então vamos considerar essa porção sobre o tema A Conduta Ímpia dos Gentios, que são todos aqueles que não foram objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nós temos a descrição da conduta das pessoas que estão mortas espiritualmente. Nós estudamos no capítulo 2, versículos 1 a 3, a situação de todos os que não nasceram de novo. Nós lemos: Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, agora, Paulo vai demonstrar a conduta dos incrédulos que vai se desembocar em um comportamento pecaminoso. Quando Paulo diz aqui no início do versículo 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, esse pronome demonstrativo nos remete ao contexto anterior acerca da qual Paulo vinha orientando a igreja. Os efésios deveriam ser motivados, cada qual pela sua vocação a que foram chamados, a servir o Senhor Jesus, visando o crescimento do seu corpo e do reino de Deus, bem como sua unidade, e não mais devem agora andar como os gentios. Observe a autoridade de Paulo quando ordena:
Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Essa palavra grega para testifico, marturomais, significa conjurar, implorar ou intimar de forma solene. Paulo protesta negativamente, de forma respeitosa no Senhor, a necessidade dos efésios de andarem na luz e não mais que andassem como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como outrora nós que andávamos na futilidade dos nossos pensamentos, nos nossos raciocínios vãos, essa palavra vaidade dos seus pensamentos pode ser traduzida também por depravação dos seus pensamentos. Observe que Paulo diz: não mais andeis como também andam os gentios. Os efésios eram gentílicos e todos nós outrora andávamos buscando os prazeres do mundo, vivendo com a busca da felicidade que acarretava e ocasionava em decepção, desgosto e desapontamento. E agora não devemos mais andar como os outros gentios. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O homem que não tem a mente de Cristo tem um coração vaidoso, orgulhoso. Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso Paulo conjura aos Efésios o perigo da vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. A pior cegueira é a espiritual. Deve ser muito triste ser cego, mas ser cego espiritualmente é muito pior, porque isso perdura por toda a eternidade. A pior coisa que tem na vida do homem é ele morrer sem o conhecimento de Deus, morrer errante por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas Paulo vai além e diz: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eis aí o inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui mesmo, porém, de certa forma, isso é verdade, porque da mesma forma que os crentes em Cristo Jesus já vivem o céu aqui, os incrédulos já começam a viver o inferno aqui, por causa da vaidade dos seus próprios pensamentos, obscuros de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Que coisa horrível ser um catedrático, um sábio, erudito, científico e, contudo, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Tudo que os gentios buscam não dá em nada. É uma trágica desesperança, seja na beleza, que se passa rapidamente, seja na riqueza. Quanto mais o homem tem, mais ele vai deixar. Seja nas buscas por honrarias que logo se dissipam. Jesus disse que já receberam o seu galardão. Tudo isso é passageiro. Seja na busca por alegria e prazeres que logo se acaba por causa da vida separada de Deus. Satisfação somente no Senhor Jesus. E a coisa se agrava mais ainda pela dureza do seu coração, que acaba amando a prática do pecado, rejeitam o conhecimento de Deus e se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos e chegam até mesmo a mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Os homens cegos e envoltos em trevas perdem a sensibilidade por causa da autodeterminação, por causa da justiça própria, menosprezam a verdade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para satisfazer as paixões da sua carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras,
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando Paulo diz no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, na realidade esse versículo 19 depende do 18, fazendo-se ambos uma unidade, porque o versículo 19 é a consequência do 18. Os que têm um entendimento espiritual ignorado e, portanto, separado de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, se entregam à dissolução, que é exatamente a orientação contrária de Paulo acerca da unidade cristã no contexto anterior. Quem está na luz deve viver uma vida em comunhão. Quem está nas trevas vive em dissolução para, com avidez, isto é, com voracidade, com sede, cometerem toda sorte de impureza. Eles são diligentes para a prática do mal. Eles têm ansiedade para cometer torpeza. Quando Paulo diz no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, essa palavra dissolução, ausegeia, no grego, significa luxúria desenfreada, licenciosidade, libertinagem ou desaforo. As pessoas não apenas estão nas trevas, mas odeiam a luz. João diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é todo o modo de viver de todos os que estão nas trevas, porque não foram objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quando Adão desobedeceu a Deus, todos desobedeceram. Jeremias 13:23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O Salmo 14, de 1 a 3, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Quem está em trevas está muito animado para pecar, vivendo segundo o curso desse mundo, andando segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Quando Paulo diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza, temos a imagem de um homem satisfeito, que deseja obter além do que é devido. Então ele acaba extrapolando ilegitimamente o sexo, o prazer lascivo, não reprime o lazer exagerado, não refreia as discórdias, não contém o ciúme, a inveja e a cobiça. Ele vive nas trevas, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, licencioso para pecar por causa da dureza do coração, insensível ao pecado. Por isso ele não se importa com Deus, que odeia o pecado. Se entrega à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza, satisfazendo suas paixões pecaminosas. Apenas para concluir, nós temos uma grande advertência de Paulo, como que solenemente proibindo a igreja do Senhor, não apenas os efésios que eram gentios, mas nós, os gentios, que não mais andemos como os outros gentios, cujas obras são infrutuosas das trevas. As pessoas andam desordenadamente porque não têm sensibilidade do Espírito Santo. Elas são vaidosas e querem se aparecer, querem se autoafirmar, buscam o prestígio social, a competição, não se importam com os outros, não têm amor no coração. São egoístas porque andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que terríveis trevas o estado de morte espiritual em que se encontra.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. As pessoas que estão nas trevas não compreendem que Deus odeia o pecado. Não compreendem que Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória. Eles não têm percepção de que Deus está acima e à parte dos homens e que vivem em um nível superior de existência, pois Ele é infinito em grandeza e infinito em poder, em contraste com a fraqueza e pequenez dos homens. Ele é infinitamente puro e reto, em contraste com a iniquidade e impureza da humanidade. Os que vivem alheio de Deus não têm a faculdade de perceber que Deus julgou o pecado por causa do seu caráter santo e que se irou sobremaneira e condenou o pecado em seu Filho Jesus. Eles não sabem que Deus odeia todo e qualquer pecado. Eles são cegos para ver que Deus, o Pai, derramou a sua ira em Jesus na cruz do Calvário, ira que deveria recair sobre nós por causa dos nossos pecados, mas por amor do seu povo caiu sobre Jesus, o castigo que nos trouxe a paz. Mas os incrédulos, eles não têm entendimento de que o Pai tirou a vergonha dos nossos pecados ou a ignomínia de nossas transgressões e castigou em seu Filho na cruz, vestindo-nos em troca com a sua justiça. Eles não sabem que estão nas trevas. Eles não sabem que são imundos e que Deus é santo, santo, santo. E nem que o inferno, nem o lago de fogo, nem a chama ardente da consciência do pecador, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como provou a ira de Deus quando caiu sobre o seu Filho. Eles não sabem o motivo pelo qual a santidade divina é tão linda que na hora em que o semblante do Salvador ficou desfigurado na cruz do Calvário, em meio à sua agonia mortal, por causa da aguda faca fincada no seu coração pelo Pai, provocando o seu terrível brado: Deus meu, por que me abandonaste? Eles não sabem disso, porque estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Na realidade, foi porque desde o princípio, Deus o Pai, por sua soberania e livre graça, segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade, manifestada desde a predestinação por meio da santificação até a glorificação, aprove conceder gratuitamente aos eleitos o dom da salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eles estão nas trevas porque não foram predestinados antes da fundação do mundo para a adoção de filhos. Os outros gentios que estão no mundo e que vivem satisfazendo suas paixões pecaminosas, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza, porque o Espírito Santo não os capacitou a viver vidas piedosas, obedientes, e que frutifiquem em toda boa obra. As obras que eles produzem são infrutuosas, que trazem insatisfação, decepção, desilusão. Eles não foram purificados e separados por Deus. Já nós, que vivemos crescendo na graça e congregando, vivendo em unidade cristã, somos consagrados ao serviço de Deus e também separados do pecado e do sistema satânico que há no mundo, onde o Senhor não é glorificado, mas sim o diabo. Que Deus nos dê a graça de agasalharmos essa admoestação de Paulo quando disse: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Que Deus nos dê a graça de examinarmos o nosso coração e a nossa condição espiritual, porque toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Paulo disse à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Temos uma advertência, uma ordem de Paulo. Isso, portanto, digo
e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Essa separação das trevas e da luz é uma santificação exigida por Deus na sua palavra. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Somos responsáveis por nossa santificação, temos que ter um desejo ardente de obediência. Não quero dizer que depende exclusivamente de nós. É Deus quem nos santifica. Ele disse, eu sou o Senhor que vos santifico. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Mas por causa da passividade e apatia, muitos são culpados de entristecer o Espírito Santo vivendo vidas estéreis. Agora, nós estamos na linha da doutrina e prática dessa carta. Agora, vamos começar a edificar através do comportamento nos alicerces da doutrina descrita nos 3 primeiros capítulos. Por isso, a prática da vida cristã precisa ser demonstrada. E nosso próximo tem que ver em nós o caráter de Cristo. Devemos manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. As nossas boas obras não são meritórias e nem perfeitas, mas são necessárias. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Deus nos habilita à prática e à obediência. O bispo J.C. Riley disse que existem pessoas que, mesmo formando parte do povo de Deus, parece que não têm feito progresso algum desde o dia em que se converteram. Veja só que tristeza. Gentios da igreja que, ao invés de não viver como os outros gentios que estão no mundo, não fez progresso na vida cristã. Não está se comportando de acordo com a doutrina. 2 Coríntios 7,1 disse, temos, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tudo isso por causa da dureza do coração dos outros gentios, que se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Que Deus nos dê a graça de conduzir a nossa vida com unidade cristã, comunhão com a Igreja do Senhor, com desenvolvimento para não sermos culpados de desobediência, por não demonstrarmos que somos da Igreja e verdadeiros filhos de Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, diz Malaquias 3,18, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para nós, a grande lição do texto é essa advertência e ordem de Paulo. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Que o Senhor nos abençoe. Amém.